Olá, como vai? Seja bem-vindo ao canal da Paz. Segunda-feira, dia de trabalho. Vamos lá, vamos juntos, bora lá para o nosso compromisso, as nossas atividades, para as nossas tarefas. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, que Deus nos cubra com a sua justiça, o seu amor, e assim nós caminhamos. Quero compartilhar com você hoje, nesse primeiro dia da semana, capítulo 5 e o verso 8. Capítulo 5 e o verso 8, eu já falei sobre isso em alguns vídeos atrás, mas quero reforçar aqui algumas coisas. Lucas, o Evangelho segundo Lucas, capítulo 5 e o verso 8 diz assim: Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas. Sossegado, Pedro. Jesus falou para Pedro: Fique sossegado, parafraseando. Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, seguiram a Jesus. Por que Jesus devotava tanta atenção para Pedro, né? Ali estavam 4 discípulos, eles ainda não tinham decidido seguir o mestre, mas já estavam se tornando familiares e já estavam interessados na missão, naquele trabalho que Jesus estava desenvolvendo. Jesus estava iniciando o seu ministério público, tinha acabado de voltar do deserto da tentação, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, e agora ele se encontra na praia para descansar um pouco, e os então ainda não discípulos, eles estavam lá pescando a noite toda, e Pedro estava desolado, chateado, porque tinham trabalhado a noite toda. Ele dependia aquela era a profissão dele, e ele dependia do ganho da venda dos peixes para poder sobreviver, para poder ter alimento na mesa da sua família. E agora Jesus se vê premido novamente pela multidão. Jesus queria um descanso lá na praia, mas não teve jeito. Aí ele sobe no barco de Pedro e pede para Pedro se afastar um pouquinho do barco, da margem. E então Jesus passa a ensinar a multidão dali, e depois, despedindo a multidão, terminando os seus ensinos, não é? A sua palavra ali, e Jesus, então, ele desce do barco novamente, e Pedro está ali desolado. Estavam lavando as redes, Pedro também estava lá, e então Jesus chega até próximo deles e diz assim: Pedro, se afaste um pouco, vai ao largo do mar e lança a rede ao mar. Respondeu-lhe Pedro: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Pedro disse assim: bom, o senhor está mandando, o senhor está pedindo, nós vamos lançar a rede. Mas ele não estava acreditando na pesca. Ele já tinha pescado a noite inteira. Pedro era um profissional da pesca, sabia o horário certo, sabia de que lado jogar a rede, como puxar, como lançar, enfim, ele era profissional. E ele pensou assim: eu vou mostrar para o mestre que aqui não dá nada, que não vai dar nada, mas vou obedecer. E quando lançaram a rede ao largo, eles sentiram o peso dos peixes. A pescaria era muito grande e a rede começou a se romper, e eles pediram ajuda e se socorreram e puxaram, conseguiram trazer os peixes para dentro dos barcos. E Pedro, vendo toda aquela cena, agora Pedro pensa assim com ele, diz assim: não é possível, sabe? Ele reconhece que realmente ele é muito pequeno, ele é muito insignificante, e a glória e a santidade e a pureza de Jesus salta, os olhos explodem diante de Pedro, e Pedro se sente muito
é pequeno, se sente indigno. E daí no verso 8, então ele diz assim: Senhor, retira-te de mim. Ele prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, ausenta-te de mim. Me deixa sossegado, Senhor Deus. Eu não tenho nível, eu não tenho condições de ser um discípulo teu. Jesus percebeu o quanto Pedro resignou-se, o quanto Pedro entendeu que ele era absolutamente dependente do Mestre, que precisava de Jesus. E então no verso 10, Jesus diz assim para ele: não temas, doravante serás pescador de homens. Doravante quero fazer de você uma nova pessoa, doravante eu quero fazer de você um novo homem, disse Jesus para Pedro. É exatamente isso que Deus quer fazer conosco. Jesus tinha uma predileção por Pedro, ele dava uma atenção especial por Pedro, porque Pedro era como nós somos. Ele era ansioso, ele era precipitado, ele era presunçoso. Pedro era presunçoso, ele achava que ele já estava... Mas ele vinha sofrendo uma pressão muito grande dos escribas e fariseus contra a pessoa de Jesus. Estavam assediando os discípulos, aqueles que estavam começando a reconhecer Jesus como o Messias. E aquela pressão muito forte, muito grande na cabeça de Pedro, muitas dúvidas surgiram na mente de Pedro. Será que vou? Será que deixo tudo? Será que não vou? O que eu faço? Fico em casa? Vou trabalhar? Vou com o Mestre? Mas diante do milagre que ele presenciou, daquela maravilhosa pescaria, que ele reconheceu que realmente foi Deus que fez aquilo na pessoa maravilhosa de Jesus, então ele quedou-se aos pés de Cristo. Quebrantado, ele disse assim: Mestre, eu não sou digno do Senhor. Sabe por que eu não sou digno do Senhor? Disse Pedro. Porque eu sou egoísta, porque eu sou incrédulo, eu não acreditava que o Senhor pudesse fazer tudo isso. Por isso Pedro, tão ansioso que era lá, depois de convertido, depois que traiu a Jesus, se arrependeu, Pedro então diz lá na primeira carta dele, que ele escreveu, a primeira carta de Pedro 5,7, ele diz assim: lançai toda a vossa ansiedade e o Senhor terá cuidado de vós. Lançai sobre Ele, lançai sobre Jesus, aquele que mandou eu lançar a rede e fizemos uma grande pescaria. É Ele que vai tirar de você a ansiedade, é Ele que vai quebrantar você e converter você verdadeiramente para o cristianismo. Que tal? Nós também estamos nesta condição, nós somos ansiosos, nós somos presunçosos, nós achamos que porque vamos à igreja, cantamos, ajudamos alguém ali, aqui, alguma coisinha cá, outra lá, nós achamos que somos os tais que temos direito ao reino de Deus, quando na verdade nós nem passamos ainda pelo vale profundo da morte. Mas quando nós passarmos pelo vale profundo da morte, se nós estivermos com Cristo, não temeremos mal nenhum. Entregue-se a Jesus. Hebreus 3,15 diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Vamos orar nesta segunda-feira, dia 27 de janeiro de 2025. Oremos. Senhor meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós como teve misericórdia de Pedro, que o Senhor faça de nós novas pessoas, pescadores de homens, e que nos coloque na missão, no trabalho. Nos coloque, Senhor Deus, em harmonia com a sua palavra, em harmonia com a sua missão, com o Evangelho. Por favor, transforme a nossa vida como transformou a de Pedro, em nome e pelo poder de Cristo Jesus, o nosso amado Mestre, rogando a presença do Espírito Santo, agradecidos, oramos. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor do mal. Provérbios 1,33. Fique com Deus, amo vocês. Tchau, tchau.